Os dois maiores erros de quem pensa em construir ou reformação: não contratar um arquiteta ou um arquiteto e achar que o pedreiro ou mestre de obra vai ter a mesma competência em fazer um projeto arquitetônico que um profissional da área de arquitetura. E esse é o tema do vídeo de hoje. Então você olha para mim e pergunta: Carol, por que eu preciso de um projeto de arquitetura? É simples. O projeto serve para detalhar e especificar cada pedacinho da sua casa ou do seu comércio. Por exemplo, se você vai fazer uma obra de um quarto, uma reforma num quarto, você quer colocar aquela prateleira bonita que você viu, aquele armário muito interessante. E aí o arquiteto, ele tem a habilidade de estar detalhando também o mobiliário. Aí ele vem, detalha aquele mobiliário, fala como é que vai encaixar, como é que não vai, o que é que pode ser feito. Em questão de revestimento também, ele vai detalhar o revestimento, vai falar de onde começa, quanto que vai usar, tinta também, qualquer coisa o arquiteto tem capacidade de estar te falando o que você vai usar, porque você vai usar e como. Então, na hora de você executar a obra, vai ser muito mais fácil. Fora que também te dá segurança, né? Faz você economizar dinheiro e tudo mais, porque a gente sabe que obra é caro, seja ela uma reforma ou uma construção do zero, vai acabar gastando dinheiro do mesmo jeito. Então o arquiteto, ele tem esse poder assim de te dar tudo certinho para você gastar a menor quantidade de dinheiro possível e executar da forma mais rápida e da forma mais segura. E aí eu trago até um exemplo assim de... Eu sei que a maioria das pessoas, inclusive eu, o meu quarto, ele tem as paredes sem esquadro, que no caso elas não formam um ângulo de 90 graus nos encontros dela, é sempre meio aberto. Então todo mundo tem aquele cômodo em casa que olha e pensa assim: poxa, nada fica legal aqui, nada fica bom, esse espaço parece que não funciona, não importa o quanto eu arrume, não importa o quanto eu mude, não funciona. E aí eu te digo que se você tivesse contratado um arquiteto, nada disso teria acontecido. Então, assim, parecem coisas pequenas, mas acaba que são coisas grandes, porque o arquiteto, ele influencia muito no seu estilo de vida. Se você vai chegar no seu quarto, você vai conseguir descansar. Se você tem um espaço para home office na sua casa, se você vai conseguir se concentrar naquele espaço, se a sua cozinha é ergonômica, se a altura da bancada tá boa. Tudo isso um arquiteto pode resolver de uma forma muito fácil, até porque tem muitas normas que regulam esse tipo de coisa, de acessibilidade, de ergonomia, de conforto térmico, conforto acústico. São várias características. Mas Carol, o que é que o arquiteto vai me entregar se eu contratar ele? No mínimo, o arquiteto, ele te entrega as seguintes plantas: implantação, planta baixa, cortes e fachadas e um layout gráfico, fora as etapas que vem, né? Então, assim, a planta de implantação, ela no caso de uma obra, assim, sendo feita do zero, ela é para mostrar onde que a edificação vai ficar localizada naquele terreno e como é que ele vai se comportar com o entorno, né? Porque, assim, você coloca onde é a entrada, onde é saída, se tiver mais de uma, onde é que acessa, onde é que não acessa, se é muro, se é grade, tem vegetação, se não tem, geralmente tudo isso é colocado numa planta de implantação, para a pessoa que for executar ter, poder fazer o gabarito no terreno, né? Saber localizar onde é que vai ficar aquela edificação, porque se não fosse essa planta, a pessoa ia chegar lá simplesmente e colocar em qualquer lugar e ia achar que tava bom. Tem também a planta de cobertura, que eu acho que eu esqueci de falar, mas tem a planta de cobertura. Ela mostra como é que vai funcionar o telhado da edificação, quantas águas são, onde é que vai cair, qual é a direção, qual a inclinação, qual é a largura do beiral, essas coisas assim que ficam mais especificadas na planta de cobertura, para poder entender como é que aquela edificação vai ser coberta, né, obviamente. Qual tipo de telhado, essas coisas. Tem os cortes e as fachadas. As fachadas são para mostrar como é que vai ser a fachada daquela edificação, como é que ela vai se comportar. A gente coloca geralmente uma árvore, uma pessoa, para poder ter uma noção de escala. E os cortes, eles servem para indicar, assim, por exemplo, em áreas molhadas, assim, especificamente, indica a altura de pia, como é que vai estar posicionada aquela bacia sanitária, qual é o material a ser utilizado nas paredes, qual o nível daquela edificação, porque mesmo que se
se coloque o nível na planta baixa, coloca também o nível no corte. Então já ajuda também até aquele esclarecimento mais visual, aquela coisa assim mais técnica. Inclusive pequenos desníveis, assim, por exemplo, o banheiro, geralmente ele é uns 2 centímetros mais baixo, então tudo isso é especificado numa planta de corte. Tudo isso é especificado no corte. E dependendo da complexidade da edificação, você tem mais cortes. Se for algo mais simples, não tem tanto corte assim, mas geralmente, pelo menos na área molhada, é bom ter alguns cortes para poder especificar como é que vai funcionar as coisas, né? Banheiros públicos, por exemplo, que tem aquelas divisórias, é bom colocar no corte, porque você vê a altura que vai ficar aquilo ali no banheiro, porque aí uma pessoa vai usar, não vai ter perigo de estar sendo exibida, nem nada. Outra planta também, que é fornecida até mesmo na consultoria, é um layout gráfico, que é assim, pode ser feito de algumas formas, pode ser só o layout, é como se fosse para humanizar a planta, para que o cliente possa entender melhor. Você coloca o mobiliário mais ou menos onde ele iria ficar e com as dimensões aproximadas, para o cliente, quando olhar, ele entender. Fora que serve também para fazer o pré-dimensionamento dos espaços, para saber o que é que vai caber ali, se aquele espaço tá bom, se não tá. E aí ajuda a entender circulação, fluxo, as coisas assim que são muito essenciais, que a gente acaba esquecendo da importância disso na nossa casa, no nosso comércio, sei lá, quando a gente vai no hospital, e acaba que a gente presta muita atenção nisso quando o ambiente está muito cheio, ou quando a gente se encontra perdido no shopping, por exemplo, a gente pode acabar se perdendo muito fácil, porque aquele fluxo ali não é algo para você se resolver sozinho, geralmente é algo para você ficar ali entretido, olhando a vitrine, e aí você percebe que aquele fluxo funciona de uma forma que prenda você no ambiente e faça você gastar mais. E antes disso, dos projetos, tem algumas etapas, que são levantamento de dados, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, que é o projeto fornecido à prefeitura para receber aprovação e poder ser executado de uma forma legal, de uma forma que esteja registrado na prefeitura aquela obra e que não venha a ocorrer intervenções públicas, né, por exemplo, de embargar a obra. E o projeto executivo, que é o projeto que auxilia realmente na execução, que especifica, né, as coisas e tudo mais, que aí você encontra detalhamento. E o pedreiro, o mestre de obra, ou quem quer que esteja lendo a planta naquele lugar, vai poder explicar como é que as coisas vão ser feitas. Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Deixa o like e se inscreve, hein? Não se esquece. E até a próxima.